E aí, pessoal, bora mergulhar de cabeça num livro que, olha, simplesmente virou a mesa no mundo das finanças pessoais. Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. E ó, isso aqui não é só um livro não, é um verdadeiro terremoto mental. Ele mudou o jogo para milhões de pessoas. A forma como elas enxergam dinheiro, carreira e, o mais importante, como se constrói riqueza. E por que tanto barulho? Simples, porque ele foi direto na ferida, sabe? Ele questionou aquela receitinha de bolo que a gente ouve desde criança. Estuda, tira nota boa, arranja um emprego seguro e se aposenta feliz. O Kiyosaki chegou chutando essa porta e disse: gente, tem outro jeito, um jeito que não contaram pra gente na escola. Então um aviso, prepara a mente, porque o que vem por aí pode simplesmente implodir tudo o que a gente aprendeu sobre enriquecer. Vamos nessa? E já começamos com uma bomba. Pensa bem no peso dessa frase. Ela vai contra tudo o que a maioria de nós foi programado para acreditar. A programação normal é o quê? Esforço é igual a dinheiro. Mais horas de trabalho, mais promoções, mais grana. É uma troca direta. Tempo de vida por dinheiro. Aí chega o Kiyosaki e fala, não, o jogo dos ricos é outro. A questão não é quanto dinheiro cai no contra-cheque, mas como esse dinheiro é ganho. É sobre criar sistemas, entende? Fontes de renda que continuam jorrando, mesmo se a pessoa estiver de férias, dormindo ou, sei lá, maratonando uma série. É a diferença brutal entre a renda ativa, que depende do nosso suor, e a renda passiva, que depende de inteligência e estratégia. Essa é a chave de tudo. Entender isso é o primeiro passo para uma revolução financeira na vida de qualquer um. Vamos ver como ele chegou nessa conclusão. E para explicar essa filosofia toda, o Kiyosaki teve uma sacada de mestre. Ele conta a história dos seus dois pais. Imagina a cena. De um lado, o pai biológico, um cara super inteligente, com doutorado, um alto funcionário público, ele era o pai pobre. Do outro lado, o pai do melhor amigo dele, um sujeito que nem tinha terminado o colégio, mas que estava se tornando um dos homens mais ricos do Havaí, o pai rico. E o mais importante, os dois eram homens incríveis, éticos, trabalhadores, que amavam seus filhos. Mas, quando o assunto era dinheiro, meu amigo, parecia que eles viviam em galáxias diferentes. As crenças, os conselhos, as atitudes eram o dia e a noite. E foi esse contraste absurdo, visto pelos olhos de um garoto, que acendeu a faísca na cabeça do jovem autor e o fez questionar tudo. Olha que loucura a diferença de mentalidade. É a mesma ação, estudar, só que com objetivos completamente opostos. O pai pobre, o intelectual com cargo público, defendia o roteiro padrão, a segurança de um bom emprego, ser o melhor funcionário da empresa, ter um salário legal e benefícios. A meta era ser uma peça valiosa dentro de uma grande engrenagem. Já o pai rico, que não tinha diploma, enxergava os estudos de um jeito totalmente diferente. Para ele, o conhecimento era um trampolim para ser o dono da empresa, para criar a própria engrenagem. É a diferença clássica entre aprender a subir a escada corporativa e aprender a construir e ser o dono da escada. Um pensava em segurança, o outro em liberdade. E aqui, minha gente, está o X da questão, a filosofia que guiava cada um. O pai pobre, mesmo ralando a vida inteira por dinheiro, vivia dizendo que não se importava com ele. Era quase um tabu, sabe? Uma atitude muito comum de quem, talvez, estivesse frustrado por nunca ter o suficiente e, por isso, desdenhava. Era uma relação de necessidade e negação. Já o pai rico? Ele ia direto ao ponto, sem rodeios. Dinheiro não é a coisa mais importante da vida, claro que não, mas é uma ferramenta absurdamente poderosa. É o que compra a liberdade para fazer o que se quer, quando se quer. É o que compra tempo, que é o nosso bem mais precioso. E é o que dá o poder de escolha, de viver a vida nos próprios termos, e não nos termos impostos por um chefe ou por uma pilha de boletos. Cara, essa parte aqui é de arrepiar. É impressionante como a mesmíssima situação, ter filhos, uma família para cuidar, gerava mentalidades opostas. O pai pobre usava a família como uma justificativa para sua situação financeira, quase uma desculpa. As despesas são muitas, não dá para arriscar, não consigo ser rico por causa dos filhos. É a mentalidade da escassez pura. Já para o pai rico, a família era a ignição, o grande motivo, o combustível do foguete para construir riqueza. Eu preciso ser rico justamente por causa dos meus filhos para dar a eles oportunidades, segurança e um futuro melhor. Para um, a responsabilidade era um peso que o prendia no chão. Para outro, era a maior de todas as missões, que o impulsionava para o céu. E essa foi a grande encruzilhada para o jovem Kiyosaki. Ele tinha 9 anos e precisava decidir qual dos pais
seria seu mentor financeiro. De um lado, o pai super qualificado, o exemplo de cidadão, mas que vivia contando moedas no fim do mês, se estressando com contas. Do outro, o mentor sem diploma, que falava de um jeito diferente sobre dinheiro e que visivelmente estava construindo um império. A escolha que ele fez mudou o destino dele para sempre. E o livro deixa essa pulga atrás da orelha de todo mundo. Dentro de nós existem essas duas vozes, a voz da segurança e a voz da liberdade. Qual dessas duas mentalidades está guiando as nossas finanças hoje em dia? E o que acontece quando se seguem os conselhos do pai pobre? Bom, segundo Kiyosaki, o destino da grande maioria das pessoas é um lugar que ele batizou com o nome perfeito, a corrida dos ratos. A imagem é forte, né? Quase um desenho animado, para descrever aquela sensação angustiante de estar preso num ciclo infinito, correndo numa rodinha sem jamais sair do lugar. Milhões de pessoas vivem assim, se sentindo exaustas, estressadas com o dinheiro, mas sem nem perceber exatamente como entraram nessa armadilha. A rotina é essa: acorda, trabalha o dia todo, paga contas e dorme, só para repetir tudo de novo no dia seguinte, ano após ano. É exatamente isso, a famosa roda de hamster financeira, e ela é movida por duas emoções humanas muito, mas muito poderosas: o medo e a ambição. O medo de não ter como pagar os boletos, de perder o emprego, de ficar sem grana, faz a gente se agarrar a qualquer trabalho mesmo que a gente odeie. E a ambição, aquele desejo por uma vida melhor, faz com que, assim que rola um aumento, a primeira coisa que se faça é aumentar o padrão de vida. O salário aumenta, a pessoa fica felizona e o que ela faz? Compra um carro mais caro, financia um AP maior, viaja mais e as contas, óbvio, aumentam junto. É um looping perigoso. Não importa o quão rápido se corra ou quanto o salário aumente, a paisagem é sempre a mesma, a do estresse financeiro no fim do mês. E esse é o fluxo da rotina. O ponto mais chocante do livro é que nesse ciclo, as pessoas trabalham duro para todo mundo, menos para si mesmas. Pensa bem, o dinheiro do salário mal cai na conta e já começa a ser distribuído. Primeiro para o governo na forma de impostos descontado direto na fonte. Depois para a empresa do chefe, que fica com o lucro gerado pelo nosso trabalho. E por fim para o banco, pagando os juros do financiamento da casa, do carro, do cartão de crédito. O suor, o tempo, a energia, o estresse, tudo é de quem trabalha. Mas a maior parte da recompensa financeira fica com os outros. No fim das contas, a pessoa é a última da fila a receber o pagamento do seu próprio esforço. Pesado, né? Ok. Se a corrida dos ratos é a prisão, onde é que fica a porta de saída? Como é que se para essa roda de hamster maluca e finalmente se começa a trilhar o caminho da liberdade financeira? Se a gente está correndo sem sair do lugar, como é que se pula fora dessa roda? A boa notícia é que o livro não só mostra o problema de forma cruelmente honesta, ele entrega o mapa do tesouro. Ele revela a estratégia, o segredo que o pai rico ensinou ao Kiyosaki. E a solução, segundo ele, é um segredo surpreendentemente simples e muito, muito poderoso. E a rota de fuga não é ganhar na loteria, não é receber uma herança do nada, nem encontrar uma fórmula mágica de investimento. É algo muito mais fundamental, muito mais profundo e, acredite, muito mais simples de entender. Tudo se resume a uma única regra. A regra de ouro que, segundo o livro, é a única coisa que realmente importa em finanças e que separa quem constrói riqueza de quem passa a vida inteira pagando conta. Uma regra que, uma vez entendida, ela muda completamente a forma como se enxerga cada real que passa pela nossa mão. E aqui está, o grande segredo, a regra de ouro, o conceito que é o coração do livro inteiro. É este. É preciso entender, lá na alma, a diferença entre um ativo e um passivo. Mas atenção, não é aquela definição chata de contabilidade da faculdade, não. É a definição do pai rico, uma definição prática, visual, que funciona no dia a dia. Parece bobo de tão simples? Parece óbvio demais? Pois é aí que mora o pulo do gato e a armadilha onde a maioria das pessoas se confunde e passa a vida inteira tropeçando. Vamos direto ao ponto sem enrolação. Ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no bolso. Simples assim. É algo que gera renda, que trabalha pra gente, mesmo quando a gente está dormindo ou na praia. É o dinheiro trabalhando pro seu dono e não o dono trabalhando pelo dinheiro. Pensa num imóvel que gera aluguel todo mês. Plim. Em ações de uma empresa boa que pagam dividendos. Plim. Num negócio online que vende produtos 24 horas por dia. Plim. Ativo é sinônimo de fluxo de caixa positivo, de dinheiro entrando na conta. Já o passivo é o exato oposto. É tudo aquilo que tira dinheiro do bolso. É despesa. É um ralo financeiro. É o financiamento do carro que todo mês leva uma fatia do salário. É a fatura do cartão de crédito cheia de parcelas. É aquela TV gigante comprada em 24 vezes. Passivo é sinônimo de fluxo de caixa negativo. Dinheiro saindo da conta.
E o enorme perigo, a armadilha que mantém as pessoas na corrida dos ratos, é que a maioria delas compra passivos com todo o esforço do mundo, achando que está fazendo um baita negócio, que está comprando um ativo. E aqui vem a parte mais polêmica do livro, a que causa mais discussão e dá um nó na cabeça. O Kiyosaki afirma que as classes média e baixa passam a vida inteira juntando dinheiro para comprar passivos. E o maior exemplo, mais controverso de todos, segundo ele, a casa própria. Sim, ele diz que a casa onde se mora não é um ativo e sim o maior passivo de todos. Por quê? Porque ela não põe um centavo no bolso de ninguém. Pelo contrário, ela só tira dinheiro todo santo mês, com impostos, seguro, manutenção, juros do financiamento. Já os ricos fazem o oposto. Focam toda a energia e capital numa única coisa: comprar ativos que geram mais dinheiro. A diferença é brutal. Entender essa regra é aquele momento em que a cabeça explode, a ficha cai, o ahá. É uma virada de chave mental. Mas só o conhecimento, só saber a regra, não enche a conta bancária, né? É preciso colocar a mão na massa, transformar a teoria em ação. Então, qual é o primeiro passo prático? Por onde se começa a sair da corrida dos ratos e a construir, tijolo por tijolo, uma montanha de ativos? Como se começa a jogar o jogo do dinheiro do jeito certo? E o mais legal é que essa filosofia não é para gênios da economia ou milionários de Wall Street. O primeiro passo é totalmente acessível para qualquer pessoa, não importa o quanto se ganha. Não se trata de ter muito dinheiro para começar, mas de ter a mentalidade certa. É tudo sobre uma mudança de foco, de prioridades e principalmente de hábitos diários. É uma estratégia simples e direta para começar a virar o jogo financeiro, mesmo que seja com pouco. É sobre cultivar a inteligência financeira. O plano de ação é simples e tem 2 passos. Primeiro, fazer um raio-x da própria vida financeira. Olhar para o extrato bancário, para os bens e fazer a pergunta do pai rico para cada item. Isso põe dinheiro no meu bolso ou tira dinheiro do meu bolso? É um exercício de honestidade brutal. Segundo, e mais importante, a partir de hoje, usar a maior parte possível da renda para comprar ativos. Ponto final. Cada real que sobra não é para gastar com passivo novo, é para comprar um ativo. Em vez de usar um dinheiro extra para trocar de carro, que é um passivo que só desvaloriza, usar para comprar algo que gere renda, um ativo. A meta é criar um verdadeiro exército de ativos trabalhando dia e noite para gerar mais e mais dinheiro. E no fim, a reflexão que fica, a grande pergunta que o livro deixa no ar é esta: o dinheiro que a gente ganha com tanto suor e esforço, ele está sendo usado para pagar as contas do presente e comprar coisas que perdem valor com o tempo? Ou ele está sendo plantado, investido em ativos que trabalham 24 horas por dia para construir um futuro de liberdade e tranquilidade? Essa mudança de mentalidade é o coração de pai rico, pai pobre. É a escolha consciente entre passar a vida sendo um escravo do dinheiro, correndo atrás dele, ou se tornar o mestre dele, fazendo com que ele corra atrás de nós. E essa, sem dúvida, é a virada de chave mais poderosa que existe.